Uma mulher comum segurando uma faca ensanguentada sobre o corpo caído de Moisés. Deus estava prestes a matar seu escolhido, mas Zípora o salvou com um ritual desesperado. A história que a Bíblia não conta sobre a esposa estrangeira que desafiou a morte para salvar o libertador de Israel. O sol castigava o deserto quando Moisés, com mãos ainda manchadas de sangue egípcio, avistou 7 mulheres cercadas por pastores brutais junto ao poço de Midian. Sem hesitar, ergueu-se como libertador novamente. Deixem-nas em paz. Os homens recuaram ante sua fúria. Entre as jovens, Zípora o fitava com olhos que mesclavam gratidão e fascínio. Deus prepara refúgio para o fugitivo, pensou ele, lembrando as palavras de Êxodo 2:15. Não imaginava que aquela mulher mudaria seu destino. Sob o céu estrelado de Midian, Moisés observava Zípora conduzir o rebanho com destreza incomum. Seus olhos, acostumados à realeza egípcia, agora admiravam uma mulher que dominava o deserto como quem conhece seus segredos. Defendeu-nos do pastor e ainda tirou água para nós, disseram suas irmãs a Jetro, Êxodo 2:19. Quando o sacerdote ofereceu sua filha em casamento, Moisés aceitou prontamente. Mal sabia ele que esta união, nascida da gratidão, seria testada pelo próprio Deus nos caminhos para o Egito. Sob as estrelas de Midian, Zípora ensina os filhos a honrar seus deuses ancestrais, enquanto Moisés conta histórias do Deus de Abraão. À noite, quando os meninos dormem, o silêncio pesa entre o casal. Seu coração ainda habita no Egito, sussurra ela, percebendo o olhar distante do marido. Ele não responde, mas sua mão toca a cicatriz que carrega desde o palácio de Faraó. Deus lembrou-se de seu povo, murmurou Moisés, como prenúncio do chamado que viria. Êxodo 2:24. Zípora observou a mudança no olhar de Moisés quando ele retornou do Monte Horebe. Uma chama diferente ardia em seus olhos. Deus falou comigo através de uma sarça que queimava sem se consumir. Ele explicou, tremendo, devo libertar meu povo do Egito. Ela segurou os filhos contra o peito. Enfrentar o faraó? É loucura. O Senhor prometeu estar comigo. Insistiu ele. E nós, sussurrou ela, lágrimas nos olhos. Êxodo 4:19 diz que é seguro voltar, mas meu coração discorda. A noite caiu sobre o deserto quando o fogo divino surgiu diante da tenda. Moisés caiu por terra, sufocando, enquanto uma presença invisível apertava sua garganta. Zípora, tremendo, compreendeu o pecado. A aliança foi negligenciada. Gênesis 17:14. Com mãos firmes, pegou uma pedra afiada e circuncidou o filho, tocando com sangue os pés de seu marido. A fúria divina se acalmou, mas nos olhos de Zípora ardia uma pergunta. Que Deus era este que seu marido servia? A mão de Deus pesava sobre Moisés. Seu corpo contorcia-se em agonia enquanto a morte se aproximava por sua desobediência. Zípora, com olhos marejados mas determinados, agarrou uma pedra afiada. Num movimento preciso, circuncidou seu filho. O sangue escorreu enquanto ela, com mãos trêmulas, tocou os pés de seu marido com o prepúcio. Tu és para mim um esposo de sangue, gritou, sua voz ecoando na noite desértica. A fúria divina aplacou-se instantaneamente. Quando não cumprimos os pactos com Deus, a morte nos espreita. Êxodo 4:24-26. Moisés respirou novamente, salvo pela decisão de sua esposa. O acampamento silenciou após o incidente sangrento. Zípora guardou a pedra manchada enquanto Moisés fitava o horizonte, seu olhar distante como nunca antes. Não posso arriscar suas vidas no Egito, disse ele, voz trêmula. Voltarás para teu pai até que Deus cumpra sua palavra. Ela assentiu, lágrimas contidas. O que começara como união tornara-se sacrifício. O Senhor estará entre mim e ti enquanto estivermos separados. Êxodo 4:24-26. Partiu com os filhos ao amanhecer, observando a silhueta do marido diminuir na direção do império do faraó. Na tenda de Jetro, Zípora erguia os olhos ao céu enquanto Gerson relatava as histórias trazidas por mercadores. Dizem que o mar se abriu diante dele, mãe. Seu coração se apertava, dividido entre orgulho e abandono. Escolhido por Deus, mas não por mim, sussurrava, amassando a carta que nunca escreveria. À noite sonhava com as pragas e sangue no Nilo.
enquanto segurava os filhos contra o peito. Não esquecerei meus filhos como ele nos esqueceu. Êxodo 4, 24, 26. O sol castigava o deserto quando Jetro avistou o acampamento israelita. Zípora apertou as mãos contra o peito. 40 anos de ausência pesavam entre eles. Moisés congelou ao vê-la. Seus olhos, agora marcados pelo tempo e pelo fardo da liderança, encontraram os dela. Saí para te receber, disse ele, a voz trêmula. O abraço foi breve, quase formal. O profeta que enfrentara o faraó parecia agora um estranho para sua própria esposa. Bendito seja o Senhor que vos livrou. Êxodo 18, 10. O que havia restado deles? Sob o céu ardente do deserto, Jetro observa seu genro submerso em filas intermináveis de pessoas exigindo justiça. Não é bom o que fazes, adverte com sabedoria. Escolhe homens capazes para julgar o povo a qualquer hora. Êxodo 18, 21. Da tenda, Zípora contempla a cena com olhos marejados. O pastor que conheceu agora carrega um fardo divino. Enquanto Moisés implementa o conselho, ela percebe o crescente abismo entre eles. O homem que desposou parece cada vez mais distante. Sob a sombra imponente do tabernáculo, Zípora observava as mulheres hebreias sussurrando enquanto passava. Midianita, diziam como se fosse uma maldição. À noite, sozinha na tenda, aguardava Moisés que raramente aparecia, consumido pelos problemas do povo. Sou como estrangeira em terra estranha, murmurou, recordando as palavras que seu próprio marido dissera certa vez. Êxodo 2, 22. Quando finalmente Moisés retornou, seus olhos cansados encontraram os dela, mas algo havia mudado entre eles. Durante um banquete, Miriam sussurrou a Arão: ele nos tirou do Egito para trazer uma estrangeira ao nosso meio? Zípora, sentada sozinha, percebeu os olhares cortantes e as palavras sufocadas quando passava. À noite, chorou silenciosamente enquanto Moisés dormia, dividido entre seu chamado e sua esposa. Acaso o Senhor falou somente por Moisés? Não falou também por nós? Números 12, 2. O que Zípora não sabia era que Deus mesmo interviria nesta disputa familiar. Quando a lepra cobriu Miriam como neve, os olhos de todos se voltaram horrorizados. Impura, impura, gritavam, afastando-se. Mas Zípora, a estrangeira que Miriam tanto desprezara, atravessou o círculo vazio que se formara ao redor da enferma, ajoelhou-se e cobriu a cunhada com seu próprio manto. Também sou estrangeira aos olhos de muitos, sussurrou, mas não aos olhos de Deus. Moisés, testemunhando aquele ato, clamou: rogo-te, ó Deus, que a cures. Números 12, 13. O que Zípora não sabia era que sua compaixão mudaria tudo. Zípora se mantém à distância, observando como o povo estremece ao ouvir trovões e ver relâmpagos sobre o Sinai. Seu coração aperta quando nota o brilho sobrenatural no rosto de Moisés ao descer da montanha. Não puderam suportar o que foi ordenado. Hebreus 12, 20. Enquanto todos se afastam temerosos, ela reconhece a verdade dolorosa. O homem que compartilhava sua tenda agora pertence ao reino do invisível. Entre o líder de Israel e a midianita, um abismo mais vasto que o deserto se formava. Enquanto Moisés carregava o peso da nação nos ombros, Zípora movia-se como sombra entre as tendas, invisível aos olhos dos cronistas sagrados. Nas noites frias do deserto, ela preparava o pão e ouvia em silêncio os desafios enfrentados por seu marido. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 14, 1. Mas o preço de sua sabedoria era o anonimato. Quando Jetro, seu pai, finalmente chegou ao acampamento trazendo seus filhos, Zípora sentiu seu coração dividido entre dois mundos, o do deserto e o da promessa. O destino de Zípora se dissolveu nas areias do deserto como um sussurro esquecido. Quando Moisés tomou a mulher cuxita, as línguas afiadas do acampamento dividiam opiniões. Morreu durante nossa jornada, diziam alguns. Foi mandada de volta a Midian, insistiam outros. Arão e Miriam, porém, não esconderam sua indignação. Acaso o Senhor falou somente por Moisés? Murmuravam com desdém, revelando que o ciúme escondia algo maior que a questão racial. Números 12, 2. O silêncio de Moisés sobre Zípora apenas alimentava o mistério.
Gerson observava seu pai, orando ao Deus de Israel, enquanto sua mãe preparava receitas tradicionais de Midian. Seu nome, peregrino em terra estrangeira, pesava sobre seus ombros como um lembrete constante de não pertencer completamente a nenhum mundo. Pai, por que Deus escolheu nossa família dividida? Perguntou certa noite. Moisés tocou a cabeça do filho com ternura, para mostrar que seu plano transcende nações, como Êxodo 2:22 registra. Aquela criança carregava nas veias o destino de 2 povos, sem imaginar o papel que desempenharia na jornada à Terra Prometida. Silenciada pela história, Zípora deixou sua marca através do sangue. Seu neto Finéias herdou sua determinação feroz quando, tomado de zelo, atravessou com sua lança o israelita e a midianita que profanavam o acampamento. Ele foi zeloso com o meu zelo, declarou o Senhor, concedendo-lhe a aliança de um sacerdócio perpétuo. Números 25, 11, 13. Enquanto Moisés conduzia multidões, o legado de Zípora corria nas veias daquele que salvaria Israel da ira divina. Mas o sangue midianita em suas veias provocaria sussurros entre o povo. O silêncio de Zípora ecoa nas escrituras como uma pergunta sem resposta. Enquanto Moisés caminhava entre nuvens de glória, ela desapareceu nas sombras da história. Mulher, cala-te na igreja, escreveria Paulo séculos depois. 1 Coríntios 14, 34. Mas seria esse o destino da mulher que empunhou a pedra da salvação? Alguns veem nela uma heroína temporária, descartada após cumprir seu propósito divino. Outros enxergam na sua ausência a mão pesada dos escribas que apagaram seu legado. O que realmente aconteceu com Zípora após aquela noite sangrenta? Enquanto os israelitas exaltavam Moisés, poucos percebiam que sua jornada seria interrompida sem a intervenção de Zípora. Na escuridão daquela noite, quando o anjo do Senhor buscou tirar a vida de Moisés, foi ela quem tomou a faca e circuncidou seu filho, lançando o prepúcio aos pés de seu marido. Certamente és para mim um esposo de sangue, declarou com firmeza, Êxodo 4:25. Sem o discernimento espiritual desta midianita, o libertador de Israel jamais teria chegado ao Egito. E seu sacrifício estava apenas começando. A conclusão da história de Zípora: enquanto Moisés liderava o povo pelo deserto rumo à Terra Prometida, Zípora permanecia com seu pai Jetro. O reencontro, narrado em Êxodo capítulo 18, versículos 1 a 7, revela um momento tocante. Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, a mulher de Moisés, e veio a Moisés no deserto. Este reencontro, embora breve nas Escrituras, carrega um profundo significado. Podemos imaginar o olhar trocado entre Moisés e Zípora naquele dia. Ela, a mulher midianita que enfrentou a ira divina para salvar seu esposo. Ele, agora, o líder escolhido que conversava face a face com Deus. Quanto haviam mudado desde aquela noite terrível na hospedaria. Zípora havia demonstrado uma sabedoria espiritual extraordinária quando, percebendo o perigo mortal, realizou a circuncisão de seu filho e tocou os pés de Moisés com prepúcio, declarando: "Tu és para mim um esposo de sangue." Aquele ato corajoso salvou a vida de Moisés e preservou o plano divino de libertação para Israel. As Escrituras pouco nos contam sobre a vida posterior de Zípora. Após o reencontro, ela desaparece da narrativa bíblica, tornando-se verdadeiramente a esposa esquecida de Moisés. Contudo, sua ausência nas páginas sagradas não diminui sua importância no plano divino. Como diz Provérbios capítulo 30 e 1 versículo 30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Zípora demonstrou este temor quando reconheceu a necessidade de obedecer ao pacto da circuncisão, mesmo que isso contrariasse suas próprias tradições midianitas. O silêncio bíblico sobre os anos seguintes de Zípora nos convida a refletir sobre aqueles que servem nos bastidores da história da redenção. Quantas vezes Deus usa pessoas esquecidas para realizar seus propósitos eternos, como afirma 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para reduzir a nada as que são.
O relacionamento entre Moisés e Zípora nos ensina sobre os desafios dos casamentos interculturais e interfé. Eles enfrentaram diferenças profundas em suas tradições religiosas, expectativas familiares e chamados divinos. Contudo, através dessas tensões, Deus teceu uma história de redenção que se estenderia para além deles. Enquanto Moisés conduzia Israel pelo deserto, aprendendo a depender completamente de Deus, podemos imaginar Zípora educando seus filhos Gerson e Eliezer nas tradições de Israel, transmitindo a eles as histórias da libertação do Egito que seu pai havia liderado. Talvez ela tenha encontrado seu próprio propósito divino na criação de filhos que honrariam o Deus de Israel. O nome Gerson significa estrangeiro ali, refletindo o sentimento de deslocamento que tanto Moisés quanto Zípora experimentaram. E Eliezer significa meu Deus é ajuda, testemunhando que apesar das dificuldades, eles reconheciam a mão de Deus guiando suas vidas. Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9 nos lembra. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A história de Zípora e Moisés nos ensina que Deus trabalha através de relacionamentos imperfeitos, culturas diferentes e personalidades diversas para cumprir seus propósitos perfeitos. O pacto de sangue realizado naquela noite na hospedaria prefigurava o sacrifício definitivo que Cristo faria, estabelecendo a nova aliança. Talvez o maior legado de Zípora seja nos lembrar que às vezes os maiores atos de fé ocorrem nos momentos mais obscuros, quando tudo o que temos é a intuição espiritual de que algo deve ser feito para preservar o plano divino. Hoje, quando enfrentamos nossos próprios desafios, podemos nos inspirar na coragem de Zípora. Quando estamos dispostos a agir decisivamente nos momentos críticos, mesmo que isso signifique entrar em território desconhecido, Deus honra nossa fé. Como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Zípora pode ter sido esquecida nas páginas da história, mas seu ato de fé continua a inspirar todos nós que, como ela, desejamos participar da grande história de redenção que Deus está escrevendo através das gerações. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima!